Boa noite para todos. Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, e hoje, dia 17 de fevereiro de 2025, eu tenho o grande prazer de receber o grande doutor Adolfo Duarte para a gente poder conversar sobre a importância da massa magra para a saúde e para o envelhecimento. Só esperando. Grande Olá! Ícaro, E aí, grande Adolfo, tudo bem? tudo bom, meu amigo? E você, como vai? Tudo ótimo. Sempre um prazer conversar contigo, cara. Cara, satisfação minha, irmão. Já tem um tempo que a gente não faz nada, então é bom até para a gente retomar. Deixa eu ajeitar aqui. Hoje eu estou sem cenário, pessoal. Hoje eu estou meio improvisado aqui, mas em breve as coisas voltam para os eixos. Eu acho que está todo mundo passando por algumas mudanças, né, na carreira e companhia. Então, eu, por exemplo, estou revisando o Domine e Sua Saúde, né? Meu nono livro, vai sair a segunda edição daqui a no máximo 2 meses. Então, estou correndo aí para terminar de revisar. Vai ficar muito top. E eu sei que você vem com muitas surpresas boas por aí também, né? Cara, esse ano tá cheio, Ícaro. Esse ano tá cheio mesmo, tá? Porque algumas coisas do final do ano passado elas mudaram antes de ser lançadas. Então a gente acabou adiando alguns projetos, mas esse ano tem muita coisa legal para o pessoal. Então ninguém aí tá perdendo por esperar, não, parceiro. Assim como seus livros de sempre, isso aí eu já falo de cátedra, conheço bem. A gente está trazendo muito material bacana. Então esse ano promete muita coisa. Amém. Amém. Só desejo o melhor para você, hoje e sempre, sabe disso. Um beijo. É, Se apresenta aí, por favor. Eu vou me apresentar também e a gente já vai para o conteúdo da live. Tá bom. Pessoal, meu nome é Adolfo Duarte, eu sou médico, dedicado à prática ortomolecular. Desde sempre é a área que eu sempre dediquei, nunca tive outra área de dedicação. E trabalho com isso desde que me formei. Tive um período, né, Ícaro, com o programa Saúde da Família, que eu digo que é uma grande escola para quem quer aprender a cuidar de pessoas, é uma grande escola. Eu estive lá É, e aí também. entram, e aí entram as pós-graduações, especializações, tudo mais que você sabe bem como é. Hoje em dia, viu, Ícaro, quando o pessoal me pergunta qual é a minha área, eu falo, eu cuido de gente, sabe? Então, assim, estou cansado de explicar tantos detalhes. Eu cuido de gente e tá tudo bem e tá tudo certo. Então é isso, me dedico a isso. Eu e o Ícaro temos um alinhamento muito bom de pensamento, de trabalho, de intenções. A gente já tem aí essa parceria já tem muitos anos, né? E eu sempre gosto de lembrar que quem me trouxe para a internet foi o Ícaro, né? Nos idos de 2011, eu agradeço muito por isso. E é isso aí. Então estou aqui para somar, para a gente poder trazer informação boa para o pessoal. Já sigam aí o Dr. Adolfo Duarte em qualquer momento que você esteja assistindo essa live depois, porque a gravação ganha o mundo depois, né? Bom, gente, eu sou Ícaro Alves Alcântara, do perfil @Dr. Ícaro Alves em todas as redes, YouTube, Instagram e companhia. 9 livros escritos, formado em medicina 25 anos atrás pela UNB, e eu atuo em ortomolecular integrativa funcional, né? Principalmente na chamada abordagem do estilo de vida em medicina. Tem gente que fala, quer dizer que se eu for... Olha só o que eu escutei, quer dizer que se eu for para o consultório, só o que você vai me passar são hábitos de vida? Claro que não, né? Não, já me perguntaram isso, é mole. Mas Também a já gente ouvi. nunca, pois é, a gente nunca pode esquecer que a construção de um carro começa pelo projeto, é a base, tá bom? Depois você vai recrutar materiais, pessoal e companhia, mas a base. Então, qual é a base da saúde humana? Hábitos saudáveis de vida. É o que você faz pela sua saúde no dia a dia. Ponto. Isso aí. Tem gente que fala, mas é sempre a mesma coisa. Você queria que mudasse? O ser humano, por acaso, mudou nos últimos 1000 anos? Não mudou. Então, não mudou a base do que importa para a saúde, que no meu caso está lá no domínio sua saúde, .com.br, gratuitamente para vocês, no livro da Gigi.com.br também, tá? E no livro do Adolfo, que tá na minha página de livros interessantes, leituras recomendadas, tá? Tá lá o livro do Adolfo também, a obra do Adolfo. O Adolfo, ele escreveu uma das orelhas do meu livro, tá? Do Domínio de Sua Saúde, será mantida na segunda edição, porque é um texto que realmente mostra um apreço, uma consideração que a gente só tem de reais amigos e aliados nessa caminhada
trazer o bem para uma geração que ou está viciada no Ozempic, ou no vape, ou no energético, ou em coisas piores, né? Então, a gente tenta, né, Adolfo? Oi, cara, a gente tenta. Você vê que esse tema de hábitos está nas suas publicações desde o início, está em tudo que eu faço desde o início. Toda vez que a gente discute, a gente chega no mesmo lugar. Chega a ficar até, eu entendo, chega a ficar até um pouco repetitivo às vezes, mas como você bem colocou, é o mesmo ser humano, são as mesmas questões, são as mesmas falhas. Elas só foram amplificadas. Aí vamos dizer, Ícaro, que seja pela vida moderna, que seja pelo estresse, pelas demandas, a gente tem um monte de possibilidades. Mas o fato é que a gente está com nossos hábitos totalmente corrompidos. E quando a gente consegue ajustar, o ganho é tão grande que temos aquelas publicações científicas, para o pessoal que gosta muito disso, falando sobre a comparação entre remédio e mudança de hábito para diversas patologias, mostrando que a mudança de hábito ou é tão boa quanto o remédio ou até mais eficaz do que a medicação. Diga-se, não é? Pois é, acontece que eu até postei lá no nosso grupo, né, de médicos da Integrativa, pelo menos os raiz do Brasil inteiro, tem gente até de fora agora, que o Medscape, 4 semanas atrás, me veio com a palhaçada de um editorial deles, de um cara falando, sim, os remédios funcionam melhor que os hábitos de vida. Aí eu só soltei 3 perguntas. Por quanto tempo, com quais efeitos colaterais e com qual eficácia, né? Não, não, aí na semana seguinte o Daniel até postou lá, né? Olha aqui a retratação do Medscape. Gente, remédio só funciona na lógica da doença. Então, se você vai ser um doente crônico, você vai precisar de remédio crônico. Seja feliz com o seu remédio. Agora, se você quiser ser um saudável crônico, aí remédio sai da sua lógica, né? Aí E assim, hábito entra, né? que coisa, né? Eu tinha colocado no meu primeiro livro, no Domínio de Sua Saúde, um estudo com 30 mil pessoas, um estudo com 110 mil pessoas e um estudo com 300 mil pessoas. Agora saíram mais dois, um com 700 mil pessoas e um último com 200 lá vai cacetada, mas um segmento por 30 anos. Todos mostrando que o que mais importa para recuperar, manter e melhorar a saúde são os hábitos de vida. Mas nós estamos vivendo o live action de Wall-E, Wall-E, aquele filme do robozinho. Olha só que coisa. A humanidade anda cada vez menos, é cada vez mais obesa, incluindo crianças e adolescentes, é infeliz, tem cada vez menos contato com a natureza e quem faz tudo por todos é uma inteligência artificial. Me diga se a gente não está em Wall-E, que é um filme de 15 anos atrás, que era uma No realidade caminho. distópica. Estamos no caminho, né, Ícaro? Estamos no caminho. Eu ainda fico com aquela esperança ingênua de que a gente possa usar os avanços de forma positiva, porque a gente pode. Sim. Eu uso esses avanços de formas muito positivas, me ajuda muito no trabalho, na pesquisa, inclusive, né? Mas você tem toda a razão, cara. A gente está no caminho para aquela cadeirinha que levita, né? Você não pisa mais no chão. Lembra que no filme eles têm até alterações no esqueleto. O esqueleto deles fica menos forte, menor, porque eles não Sim. usam, né? Então, assim, cara, estamos no caminho. Eu fico esperando, viu, Ícaro, que surpresas boas aconteçam também. Eu sou aquele ingênuo que ainda tem esperança que a gente consiga pegar um rumo menos ruim, sabe? Não é ingênuo, Adolfo, a gente é cristão. E quando você é cristão, você acredita que Jesus Cristo não deixou a gente jogado aqui na terra. A gente tem o impacto das nossas escolhas, principalmente no nosso país, onde o pessoal parece que é especializado em fazer escolhas ruins, mas eu não vou entrar nessa questão agora, né? Acho que o pessoal está mudando aos poucos, né? Principalmente depois que o café e a picanha ficaram caros. Enfim, não vou falar mais disso. Mas, enfim, você lembrou muito bem, o esqueleto de todos nós no filme Wall-E, ele diminui, porque não usa. E junto com o esqueleto, a massa magra, a massa muscular diminui. O problema é que não existe envelhecimento saudável sem massa magra, não é, É Adolfo? Então isso comenta mesmo. isso aí pra gente, por favor. Ícaro, isso é muito interessante porque assim nós observamos isso e falamos sobre isso há muitos anos. Hoje
estamos tendo uma quantidade maior de publicações falando no tema e trazendo dados importantes e úteis, tá? Isso é muito bom. Mas olha, para você ter uma noção, a primeira vez que eu vi uma aula chamada O Músculo como uma Unidade Neuroendócrina, isso deve ter uns 15 anos já. Então imagina, se um professor numa pós-graduação compôs essa aula há 15 anos atrás, porque ele já tinha material de muito antes para poder usar. E essa é a parte mais interessante, porque quando a gente pensa em músculo e longevidade, a coisa óbvia é a mobilidade, a autonomia e até a proteção mecânica contra as quedas para evitar as fraturas. E Sim. tudo isso é verdade, né? Só que, Ícaro, o que eu acho mais interessante é que vai muito além. Os músculos em atividade, eles produzem substâncias, a gente chama de miocinas, né? Que têm função anti-inflamatória, função antioxidante, função reguladora do metabolismo. O músculo em atividade usa a glicose sem tanta dependência da ação da insulina. Então, são benefícios que a gente vai somando. O músculo comunica com o cérebro, comunica, tá, pessoal? Licença poética, por favor. E faz com que você consiga preservar seu sistema nervoso. Então, por uma coisa que deveria ser natural, a gente entende que se preserva mais a vida e, principalmente, o Ícaro, se preserva mais a saúde. Porque eu quero morrer com 120, mas eu quero morrer com 120 bem. Não adianta chegar lá todo arrebentado. Então é essa coisa que eu falo muito, sabe, Ícaro? A gente ganha longevidade, só que a gente ganha longevidade com qualidade. Sim. Então é aí que está o tema da gente hoje. No final das contas, eu lembro que quando eu falei isso pela primeira vez, como um benefício extra do exercício físico, porque no começo, na época do Cooper, o exercício físico que tinha benefício era o jogging, correr, era o aeróbico. Aí depois vieram as academias do treino funcional, né? Que você ficava lá fazendo tipo um crossfit com a faixinha na cabeça, né? Meio Jane Fondico. Tá bom, com perdão da palavra. E aí depois vieram os Schwarzeneggers da vida e companhia. E aí, quando a gente falava de músculo, o pessoal já falava, mas eu não quero ficar maromba, eu não quero ficar forte, eu não vou competir, para que eu preciso disso? Então eu escutei isso durante muito tempo, quando falava do benefício do existido, do treino resistido, do treino de força, sabe que os dois se complementam. Mas as pessoas precisam entender, né, Adolfo, que não é ficar maromba, né? É você mostrar para o corpo, deixa aí que eu estou usando. Além do benefício das próprias estruturas exercitadas, elas produzirem substâncias que vão ajudar o corpo inteirinho, incluindo o cérebro. Detalhe isso para o pessoal, por favor. Vou falar em duas substâncias principais nesse sentido que você colocou, tá? Uma delas é a erisina. Erisina que vai ser produzida por esse músculo em atividade, que é um fator, vamos dizer, regulador metabólico de diversas maneiras. Então, que traz tantos benefícios que estão tentando fazer ela em cápsula, né, Ica? Estão Para tentando variar, criar né? Para variar. para variar só um pouco, né? Então, a irisina talvez seja um dos maiores representantes do que você acabou de dizer, de forma direta. E de forma indireta, o BDNF, que é o fator de crescimento ligado aos neurônios, né, ligado ao tecido nervoso, que também aumenta a sua produção com o exercício físico resistido, que é um fator de crescimento que faz você criar novos neurônios, que é uma coisa que até pouco tempo atrás a gente não sabia. Quando eu falo pouco tempo, pessoal, do ponto de vista de pesquisa, estou falando 30 anos atrás, tá? A gente não sabia, e que hoje a gente sabe que, mesmo que numa pequena quantidade de situações específicas, a gente tem essa capacidade de recrutar células totipotentes e maturá-las em novos neurônios. E o BDNF é essa substância que faz isso. E assim, Ícaro, essas duas coisas já seriam suficientes para dizer para qualquer pessoa que Male. vale a pena, né? Malhe, faça seu exercício resistido. Mas além disso, o músculo em atividade consegue puxar a glicose da corrente sanguínea sem depender da Do insulina. GLUT4. Então, cara, isso é simplesmente fantástico. Eu digo, pessoal, assim, olha, é muita vantagem
para alguma coisa que, se você parar para pensar, é gratuita. Porque a turma preocupa muito, Ícaro, com a coisa de ir para a academia, né? Eu falo, não precisa. Você faz uns agachamentos, umas flexões no solo em casa, você já está gerando um benefício. Como, quando, quanto? Aí você conversa com o seu professor de educação física, tá? Cada um vai ter a sua forma ideal de fazer. Mas dá para fazer em casa. Então, assim, não estou, obviamente, desrecomendando que você vá à academia. Eu acho que melhor é fazer isso com o equipamento adequado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: não precisa de tanta burocracia, não precisa de tantas barreiras. Basta tracionar, basta mover os músculos contra a resistência, contra o próprio peso, contra a força de um elástico ou de uma mola. Né? Então, não é nada que seja tão burocrático. Dá para se resolver em casa. Pois é, e aí eu me lembrei de que quando eu entrei na faculdade de medicina, em 95, não sei se aconteceu com você, você ouvia dizer o seguinte: seu ganho de massa muscular é 90% hipertrofia, que é a fibra ganhar água e cresce de volume, tá? E 10% hiperplasia, que são novas fibras musculares. Aí eu pensava, tá, mas a pessoa que fica mais forte com o exercício é só pelos 10% da hiperplasia? Quer dizer que a água, ou é entrada de água, ou é crescimento de novas fibras numa pequena monta? Essa equação não fecha. O que as pessoas não entendem é que o exercício, quanto mais você faz, mais apto você fica para fazê-lo. E tudo na vida é exercício. Desde mover isso aqui, até você levar sua esposa para jantar, você praticar um exercício, você fazer sexo. Experimenta pensar em fazer sexo sem um mínimo de atividade, de condicionamento físico. Vai ser uma beleza, Vai ser um né? desastre. Uma beleza, licença poética das aspas, né? E aí eu falei, não faz sentido. E aí hoje em dia você vê que fazer exercício traz benefícios não só para a própria massa envolvida no exercício em si, mas para tudo no corpo. E lembrando que 45% de nós é músculo, outros 25%, se eu não me engano, é osso. Ou seja, só aí você já falou que 70% de você é massa magra, tirando a parte de água. Ou Bem seja, colocado. você precisa entender que na sequência de vida é água, respiração, alimentação, em quarto lugar é exercício. Isso é a base. E eu lembro que o finado professor Antônio Zapalá, que eu já falei dele aqui, ele mudou minha vida, tá? Qualquer dia eu conto a história de novo. Ele falou um dia na sala, um cara que era conhecido na América inteira, neuroanatomista. Olha, até o dia de hoje o que a gente sabe é que neurônios não se multiplicam. Adolfo, 95. Aí eu peguei e cutuquei um cara que é anestesista hoje em dia e falei: duvido, Deus é pai, não é padrasto. Eu lembro direitinho. Anos depois, descoberto que os neurônios também se multiplicam e se regeneram. E assim, quando a gente pega essa lógica das verdades absolutas que não fazem sentido, quando você pega o BDNF, vamos falar primeiro da vitamina D, né? Não, vitamina D não é fundamental. E o nível é pequeno. Não é, já caiu por terra. Não, mas você não precisa pegar sol. Falou a dermatologista vampírica que pega toda a doença que passar na casa dela. Mas você tem uma vitamina, que é a D, que só é produzida quando a pele minimamente saudável tem colesterol e é irradiada pelo sol. Será que Deus precisa ser mais óbvio, então, que você precisa da irradiação do sol para viver adequadamente? Então vamos para o BDNF. Você tem, olha só, você tem um peptídeo que é produzido principalmente pela ação dos músculos, porque eles têm mais massa do que a massa neuronal, e que age principalmente, mas não somente, no cérebro, facilitando a neuroplasticidade, quer dizer, conecta músculos com o cérebro. Mas a atividade muscular só é importante para ficar patola. Não dá para Para você ver, entender. né, Ícaro? É um pensamento tão reducionista que eu acho engraçado como é que a gente tinha isso percebido ou defendido por profissionais. Sim, Porque com 2 minutos de raciocínio você vai pensar que não pode ser só isso. E com um detalhe, Ícaro, que eu gosto de lembrar o pessoal: coração é músculo, sim.
diafragma para respirar é músculo. O trato digestório todo é muscular. Para focar a visão, dependemos de músculos. Falar, deglutir, tudo isso é musculatura. E é claro, a ação de formas diferentes lá e cá é tudo músculo, pessoal. Então, assim, no fim das contas, os benefícios das sinalizações, eles são amplos. O que eu quero dizer com isso, Ícaro? Uma coisa que eu insisto muito com a turma também. Nosso corpo trabalha muito com sinalizações químicas. Então, quando a gente fala que o músculo trabalha e libera substâncias que vão fazer isso e aquilo, isso não deixa de ser um tipo de sinalização. E é como se os músculos também tivessem a oportunidade, de novo a licença poética, de se comunicar entre si. Então, o músculo que trabalhou muito, ele está dando um sinal mesmo para aquele que não trabalhou tanto naquele momento. E esses sinais são sempre positivos. Então, no fim das contas, você faz um trabalho de musculação, mas você vai ter um benefício ao coração, ao diafragma, aos outros músculos do seu corpo? Vai. E isso é muito bom. É como se a gente tivesse alguma coisa que vai se espalhar em benefício para todo mundo. Só porque você foi fazer seu exercício. Né? E gosto de lembrar outra coisa também, Ícaro. Pensa aí, a gente criança, cara. Te tira por nós crianças, né? Metade do tempo entrava de cócoras. Todo mundo, aquelas rodinhas de cócoras, falando besteira e dando risada. Tava conversando, descansava de cócoras, né? Isso tudo é recrutamento muscular. Hoje eu vejo o pessoal dar aula na parte de educação física explicando que você deve ficar alguns minutos por dia de cócoras para ter benefícios à saúde. Isso é muito legal. Mas é só a gente olhar para nosso estado mais natural. Olha para a criança que você vê o quanto você tinha, hoje já vive uma realidade um pouco diferente, né? Mas falo para o nosso tempo, né, Ica? Quanto você tinha recrutamento muscular no seu dia a dia, né? E isso é a questão da funcionalidade. Quando você fala musculatura para ficar patola, né, para ficar grandão, eu falo, pessoal, gente, olhem para uma coisa, o ganho funcional. Você começa a fazer musculação, você levanta e senta com mais facilidade. Se você precisa carregar alguma coisa, empurrar alguma coisa, é mais fácil. Você precisa dar um salto, você precisa dar uma corrida rápida para resolver. Ó, vou pegar o cachorro e vai cair na piscina, sabe? Você consegue. Então, esses ganhos funcionais práticos também, eles estão associados e servem para a gente avaliar os benefícios de fazer musculação. Sim, sim. E você falou muito bem, a recuperação a recuperação não, a intercomunicação entre os músculos. Gente, no passado, o que que se fazia? Você quebrou o pé. Então você vai ficar imobilizado, não vai fazer nada de exercício, porque pode sangrar, tá? Com outras áreas e tudo. Hoje em dia é deambulação precoce e vai malhar as outras áreas do corpo. Quebrou o pé, foi só o pé. Vai malhar o restante, parte superior e tudo, porque os músculos malhados vão jogar substâncias, miocinas no corpo, que vão agir diretamente em outros músculos, até facilitando a recuperação em outras estruturas. Olha É só, lindo, né? para qualquer. É É lindo. lindo, é lindo. Para qualquer tipo de cirurgia, até cerebral e cardíaca, a deambulação precoce, o exercício precoce de outras áreas, vai fazer com que você produza vários outros fatores, incluindo o hormônio de crescimento, a mais que vão facilitar a recuperação. Então, a recuperação de lesões, ela é ajudada pelo exercício precoce de outras áreas que você não tá que você está podendo mobilizar, Sensacional, tá? cara. Pois é. Então, assim, vamos olhar a gestante. Como é que era o tratamento da gestante? Agora o pessoal pode ficar meio chateado comigo, mas assim, engravidou. Como é que a vovó norte-nordestina, isso eu estou falando da tradição, nada em demérito, falava: agora vai ficar, ó, comer o que quiser, não pode passar desejo, vai comer igual uma porca e nada de exercício. Era Gente, acordar doente, né? isso aí fazia mais pré-eclâmpsia, a eclâmpsia propriamente dita, fetos macrossômicos, diabetes gestacional e depois depressão pós-parto. Ou seja, não faz sentido. A minha esposa, ela malhou até 38 semanas e um pouquinho. Numa boa, o instrutor da academia falou: Kátia, agora você fica em casa porque você vai parir aqui na academia. Não dá. E a Giovana
não sei se você conheceu, ela é um touro. A Giovana é Eu um conheci o touro. Gigi uma vez num congresso que a gente se encontrou lá. Conheci rapidamente, sim. Sim, ela tá mais esbelta hoje em dia, já tá toda bonitona e destaque em esporte, em tudo, sabe? Então, assim, o que que aconteceu durante a gestação? A mãe dela, minha esposa, Kátia, todos os hábitos de vida top e malhação até o último dia. Você vai adaptando, mas tem que fazer. Aí vem o pessoal do natural, né? A cultura woke desgraçada, né? Não, não, eu tenho birra. Olha só. Jogue. Não, não, não. Já gostei, Envelhecer, jogue. envelhecer não é natural? Então, para que repor hormônio se cai com a idade? Para que ficar malhando demais se cai a massa muscular com a idade? Dá vontade de falar, para que comer se você vai cagar? Para que tomar água se você vai urinar? Para Pequeno que tomar padawan, né? antibiótico se você tiver uma infecção? Se o natural Deixa então é você morrer, morrer, deixa morre, morrer, né? Porra, né? Ricardo, eu Não tenho faz sentido. paciência mais não, cara, sinceramente. Também não tenho. Também não tenho. E aí, você pode olhar alguns exemplos, como o do Jeffrey Life, da Sim. própria Jane Fonda, que não tem tanta massa muscular, mas tem uma definição lascada, está com 80 anos, tá? Eu só falei dois exemplos. É gente que está com a idade avançada, mas uma funcionalidade incrível. E baseado no quê, gente? Não é em se entupir de hormônio, não. Hábitos saudáveis de vida e exercício, porque massa magra é a nossa poupança para o envelhecimento saudável, não é? Ícaro, e você falou para mim a palavra mais importante que é funcionalidade. Sabe, eu insisto com o pessoal uma coisa: estética. Estética é um conceito que foi deturpado com o tempo. Estética é um conceito aristotélico, que fala em proporção, funcionalidade e harmonia. Ser estético não é ser bonito, ser estético é funcionar bem e estar em equilíbrio. Então, Isso. essa busca por essa estética do envelhecimento, ela deve ser constante, para que a gente possa alcançar justamente essa funcionalidade que vai nos trazer autonomia. Eu falo, Ícaro, que as duas prescrições mais importantes, né, os dois ativos mais importantes que a gente prescreve para o envelhecimento são cérebro ativo e músculo ativo. Né? E músculo ativo com a musculação, os exercícios, cérebro ativo com o aprendizado. Que a turma às vezes se pega muito naquela coisa antiga aí, que eu digo, vou fazer palavra cruzada. Depois de umas 10 revistinhas daquela, começa a ficar repetitivo. A ideia não é essa. É Exatamente. aprender coisas novas. Né? Aprender coisas novas, aprender uma nova língua, aprender uma nova atividade, né? Descobrir detalhes sobre coisas que você achava que sabia e não sabe. Então, o caminho é esse. Né? É justamente a atividade física e a atividade mental para manter essa funcionalidade aí que traz autonomia. Exato. E assim, não, continua. Vai lá, Não, depois eu termino. e assim, uma coisa que eu queria comentar sobre o negócio que a gente falou agora mais cedo, que eu não quero esquecer. Quando você falou do ganho muscular, da hipertrofia e da hiperplasia, né? É interessante uma coisa, Ícaro, eu ouço assim, ó. Para ganhar massa muscular você tem que se encher de carboidrato. Vixe, Maria. Aí eu falo assim, para você ter uma célula muscular inchada de glicogênio e água, pessoal, a célula muscular inchada de glicogênio e água, ela não é mais forte, ela só é mais inchada. Do ponto de vista visual, se você quer resultado visual, talvez até lhe atenda. Você querer ficar com os músculos grandes, ganhar corte transversal, né, Igor? É, E ganhar volume. Mas não se ganha força. Quando a gente trabalha os treinos corretos com a alimentação saudável em base proteica, você vai favorecer ao músculo a construção de novas unidades contráteis. Que aí todo mundo viu na escola, talvez não lembre, a coisa da actina e da miosina, que faz aquelas, que é o que faz o músculo mover. Você aumenta a quantidade de unidades contráteis, isso não depende de se encher de amido e água. Isso depende de uma nutrição proteica e depende de uma coisa que você citou brevemente, de uma boa regulação hormonal. Então, eu fui e voltei para chegar nesse ponto. Você falou que o pessoal fala que envelhecer é assim mesmo, então vamos deixar? Cara, como eu sempre digo, Ícaro, a natureza que a gente aqui é até os 40. Então, qualquer um que fala isso depois de 40 já está sendo hipócrita. exato. Do tipo, a sua própria existência nem devia acontecer. Então, o que que você está fazendo que você já está burlando
a lei natural que você evocou. Que Exatamente. você evocou. Exatamente. É um grande hipócrita. Então, eu gosto de pensar o seguinte, cara. Nós temos livre-arbítrio e temos capacidade de transformar. Essa capacidade é nossa e a gente pode fazer. Vamos fazer o melhor que a gente puder. Eu vou estar sempre pensando nisso. Vamos fazer o melhor que a gente puder. A gente pode fazer muito hoje em dia, muito mais do que já fez, mas ainda há pouco perto do que a gente pode vir a fazer. Então, eu acredito muito, Ícaro, que a gente continuando buscando, a gente chega a algum lugar. Tenho andado feliz com essa coisa que está acontecendo agora de muita gente comentando sobre a corrupção nas publicações científicas, sobre as falhas nas publicações científicas, sobre a corrupção nas revistas ditas, né, de alto impacto. Por que eu estou feliz com isso? Porque alguma hora isso tinha que acabar. Então, se continuarem denunciando, a gente continuar trazendo à vista que a pesquisa de verdade ela está acontecendo muito pouco e a pesquisa financiada com finalidades específicas que não são a saúde das pessoas é o que está sendo priorizado, talvez isso mude e a gente possa caminhar assim para um saber maior e poder cuidar melhor da saúde das pessoas. A indústria farmacêutica, desde a época de Rockefeller e Flexner, isso daria uma live e eu te convido para a gente fazer essa live em breve, porque Já as pessoas concordei. precisam saber. Mas eu já digo para vocês aqui que estão nos ouvindo, busquem na internet J.D. Rockefeller e Flexner, tá? Vejam o que... Flexner, ou documento Flexner, né? Isso. Olhem isso no YouTube, tem muito documentário e vocês vão entender que foi a virada de chave mundial, começou nos Estados Unidos, mas mundial, para colocar a medicina menos focada em hábitos de vida, estratégias naturais e mais focada em doença, remédios e o que trate a doença, tá? Mas vamos lá. Os governos começaram a ver que eles precisam economizar em saúde urgentemente, tá? Isso já de mais de 20 anos para cá, porque senão o sistema de saúde iria colapsar por falta de fundos, tá bom? Então os governos começaram a falar para a indústria farmacêutica, ó, a gente vai patrocinar estudos com hábitos de vida, com estilo de vida, com coisas mais naturais de novo, porque não está dando. A indústria da doença começou a tentar bloquear. Isso não é medicina baseada em evidência, isso não tem peso, né? Vamos tremer, tá? E aí eu lembro da história do paraquedas. Tudo tem que ter estudo, tá bom, meu filho? Então faz um estudo duplo cego, randomizado, né? Com paraquedas. Um grupo salta do avião sem paraquedas e o outro salta com paraquedas, tá bom? E aí você não esquece de perguntar para quem saltou sem paraquedas por que falhou, tá bom? Pergunta como Isso foi a é ridículo. experiência. Nem tudo na vida vai ser embasado somente em estudo duplo cego, randomizado, placebo controlado, pelo amor de Deus, tá? Então começaram a pipocar os estudos falando de hábitos saudáveis de vida. Gente, um cardiologista foi no Jô Soares 11h30, aquele antigo programa, 25 anos atrás. Eu estava saindo da faculdade, falou, Jô, todo mundo sabe que 85% das doenças, principalmente as cardiovasculares, que é o que mais mata no mundo, e câncer, que é a segunda maior causa, são causados e preveníveis por hábitos saudáveis de vida. Hoje em dia não são 85%, são 100%. Depende da quantidade de hábito. Vamos botar 99,9% que ainda tem criancinha que nasce com tumor. Para deixar uma margenzinha, né? Para o CFM não falar nada. Mas enfim. Mas aí vem o Adolfo e fala, não, mas o que mais importa são saúde cerebral e saúde muscular. Então, Ícaro, você trouxe para conversar contigo, tá? Um amigo seu que desfez tudo que você falou. Não, meu filho. Primeiro, para você poder cuidar dos músculos e do cérebro, eles precisam existir. E a maior parte dos músculos do cérebro é água, oxigênio, nutrientes, que precisam de sangue, que funcionam principalmente recuperando durante o sono, e que precisam da vitamina D que vem do sol, e que precisam desinflamar, que o estresse prejudica. Quer dizer, os hábitos de vida estão abarcados nessa realidade que o que mais funciona para sinalizar e te trazer saúde
É cérebro funcionando bem e musculatura funcionando bem, né, Adolfo? Exatamente. Aí, Ícaro, sabe o que acontece? É que quando a gente está conversando entre a gente, toda essa parte de hábito ela está pressuposta. A gente não, senão ia ficar muito chato repetir isso o tempo inteiro. Então a gente está sempre trabalhando com isso já pressuposto. Você vê as formas que a gente coloca as coisas. Você trouxe sempre os hábitos. Eu lembro do seu 11 hábitos, né? Você sempre trouxe os hábitos assim. Eu fiz as 6 coisas que você tem que fazer para ter uma saúde fenomenal. São conversas ligeiramente diferentes que se comunicam completamente, dizendo a mesma coisa. Cuida do básico, que até o pessoal tem hoje aquele dizer, né, Ícaro? É o básico que funciona. Sim. É o básico que funciona. E isso é fundamental, é o nosso lastro. Então, quando eu falo em saúde muscular e saúde neurológica, no sentido de musculação e aprendizados novos, está em cima desse lastro de hábitos que é fundamental. Sem isso, como você bem disse, nada vai existir, você não vai ter o que treinar. Nem musculatura para treinar, nem cérebro para treinar. Né? A pessoa que entendeu, Adolfo, isso aí, tá? Eles puxaram os hábitos saudáveis de vida porque são a base de tudo. Mas a gente está querendo falar de músculo. Eu vou malhar, tudo bem. Você quer dar alguma dica para quem queira começar? Porque no meu livro eu coloco 2 vezes por semana exercícios aeróbicos, meia hora. Pode ser uma caminhada? Claro que pode. Você só vai aos poucos aumentando a velocidade para desafiar a sua produção de mitocôndrias e tudo. E no mínimo 2 vezes por semana um exercício de força, que até uma seguidora perguntou aqui. Eu prefiro ginástica funcional. Tem que ser academia? Não é que tenha que ser, pode ser que na ginástica funcional você pegue peso direitinho, tudo bem. O importante é você ter o treino resistido. Então, Adolfo, eu recomendo isso. 2 vezes por semana, no mínimo, exercício de aeróbico, 2 vezes por semana de força. O que é que você ou retificaria, por favor, fique à vontade, ou acrescentaria nessa orientação para começar? Não retificaria não, Ícaro. Eu falo também em 4 treinos na semana, né? 4 treinos. A mesma coisa que você disse, são 4 treinos. E a palavra mais importante, você também falou. A palavra mais importante é desafio. Então, o exercício que você for se submeter, preferencialmente, não deve faltar os resistidos, que são os exercícios de força, tem que ser desafiador. Então, o pessoal às vezes me Isso. pergunta, né? Dolfo, tem que pegar muito peso? Eu falo, não sei, como é que você quer se desafiar? Aí eu tenho uma sugestão. Eu gosto muito, Ícaro, daquelas rotinas de lento e super lento. Então, onde você executa o exercício à perfeição, lembrem-se sempre disso. Executar o exercício à perfeição é mais importante do que pegar uma carga muito grande. E onde você tende a, no movimento excêntrico, ou seja, na devolução do movimento, você fazer aquilo mais lento. Então, por exemplo, você vai fazer uma rosca direta, um bíceps, né? Você puxa o peso até um pouco mais rápido, mas depois você devolve ele mais lentamente. Executar isso bem executado, se possível com o professor te observando e te corrigindo até que você aprenda, né? É por aí. Então, fazer 4 treinos na semana, distribuição, por exemplo, como você sugeriu, 2 treinos aeróbicos e 2 de musculação, por exemplo, Mínimo, mínimo para mínimo. começar. Se puder expandir isso melhor, e aí tem mais uma dica, Ícaro. Não treinar 7 dias na semana. É importante ter, no mínimo, esse um dia de repouso real. Tanto que eu tenho uma composição que eu uso com alguns pacientes, que ela é bem interessante, que é a seguinte: segunda, terça, quinta e sexta, ou terça, quinta, sábado e domingo. A sugestão também, pessoal, sábado e domingo, às vezes as academias, algumas estão mais vazias, então tu fica até mais tranquilo de malhar. Eu faço aqui no meu prédio. A academia no domingo é lindo. Eu consigo chegar, às vezes tem uma pessoa, não tem ninguém. Então é uma maravilha. Eu tenho a academia toda para mim. Né? Então, assim, Eu também fazer os treinos adoro. é bom. Fazer os treinos dessa forma equilibrada. Né? Eu digo isso, Ica. Ó, Zene. Não, não, Zene, só dia de descanso, filha. Pense numa figura
linda, que eu amo de paixão, é essa moça que falou aí agora, Dona Zen. Ela ficou meio em pânico, do tipo, uai, eu quero é treinar todo dia, por que que eu vou ter que descansar? Ela não entendeu. Tá empolgada, tá entusiasmada, tá vendo? Tá de parabéns. Bom, Muito bom. o que, assim, eu hoje em dia, eu treino, eu te interrompi, Não, termina aí, vai lá. não interrompeu não, pode continuar. Eu hoje em dia, eu treino 2 dias e folgo dois. Como? Um dia total e o outro eu faço um aeróbico. Treino dois, folgo dois. Agora, recentemente, no Krav Maga, eu fui fazer uma progressão muito rápida e tive tipo aquela pedrada na panturrilha, mas foi na panturrilha, não foi no tendão. Então, recuperando e tudo, acabei tendo que ficar 3 dias sem ir para academia. Senti que quando eu fui, estava conseguindo quebrar tudo e não perdi massa. Então eu já estou começando a pensar num 2-3-2, 2-3-2, 3-2, 3-2. Ou seja, folga 3 dias, treina dois pesado, folga 2 dias, treina dois pesado, sabe? Porque as pessoas têm esse negócio de fazer que o treino tem que ser mega intenso e não descanse porque você sabota seu treino. É no descanso que você se repara e cresce. E assim, você sabe que tem um fisiculturista que ele foi campeão 6 vezes, se eu não me engano, eu esqueci o nome dele agora. O cara tem esse negócio, esse pessoal falando, tem que mudar o treino todo mês. O cara usou o mesmo treino durante 6 anos. O mesmo. Ele só variava a carga, tá? E a velocidade de repetição, os mesmos exercícios que foi campeão 6 vezes. Aí o pessoal fala, putz, eu vou achar o nome dele aqui. Então, a gente tem que separar o que é mito do que realmente é útil, né, Adolfo? Você vê como é que é isso, né? Os músculos são os mesmos. Os ângulos de inserções são os mesmos. Então, o movimento, de acordo com o ângulo de inserção muscular, vai fazer o estímulo no sentido que a gente precisa. Eu acho isso genial, porque, na verdade, muito dessa ideia de ficar variando o treino, isso passa por um outro lugar, Ícaro, que é um lugar menos nobre, que é o seguinte: é o pessoal que acha enfadonho, que acha chato, que acha tedioso, não ficar entediado. E nessa brincadeira eu vejo muita gente se machucar, porque começa a inventar uns treinos presepeiro com um negócio esquisito Nossa, verdade. e acaba se machucando. Então, cara, é aquele negócio. Um crucifixo sempre tem seu lugar, um supino sempre tem seu lugar, um puxador alto sempre tem seu lugar, sabe? Então, tem coisas que eu até questiono muito. Eu, graças a Deus, tenho acesso e contato e trabalho de forma, as indicações com alguns professores de educação física excelentes, tá? Então, assim, o Elias mesmo é um cara tremendamente técnico, que aqui o apelido dele é Hulk. Imagina como ele é pequeno, né? Como ele é Imagina. fraco, né? Ou ele é Um cara verde só. extremamente, um cara extremamente técnico que me falou muito sobre isso. Falou, Dolfo, quanto mais a gente complica, maior o risco de lesão. Então, é uma realidade, a gente vê isso no dia a dia. Quantas vezes você tem paciente seu, Ícaro, que se machuca fazendo presepada? Eu tenho. Acontece. Ah, é que eu fui pegar de um jeito tal, diferente. Mas para que tu foi inventar essa frescura? Ah, para variar o movimento tal. Agora vamos ficar 2 meses no estaleiro sem poder mexer essa parte aí. Aos pouquinhos você se recuperando, atrasa a sua evolução. Não estou dizendo que não existam variações que possam ser úteis para situações específicas. Pessoal, uma coisa fica clara para vocês. O específico é específico. Eu e o Ícaro estamos conversando aqui sobre o geral. Sim, Vamos ter aí professores geniais com variações específicas para alcançar resultados que são próprios, tá? Não é disso que a gente está falando. Estamos falando da coisa geral, que se você, de novo, né, Ícaro, se fizer o básico bem feito, tá tudo certo. sim, Né? sim. Acredite, ontem na academia eu estava fazendo um exercício para serrátil, aquele que desce e tudo. Beleza. De pé eu cheguei, troquei a manopla, né? Vi o ângulo e tô lá fazendo. Aí um cara do meu lado, ele puxou o banco, ele ficou de frente, ele calculou o ângulo e não sei o que para fazer um exercício de serrátil. Eu falei, para quê?
essa mondronguice toda, sabe? E eu vi aqui, ó, Dorian Yates. O cara foi Eita, 6 vezes campeão do Mister Olímpica, gigantesco, cara, gigante. gigantesco. E ele não mudava o treino. Ele não mudava. Ele mudava um pouquinho a repetição, ele mudava um pouquinho o ângulo, fazendo o mesmo exercício, ele mudava um pouco o tempo de descanso, a carga, mas é isso. Ele falava, olha, o HIIT pode te ajudar em algum tipo de variação, tá? Principalmente na parte metabólica, ou se você está com pouco tempo e você não quer ser o fisiculturista, ele lançou um método dele, tá? E ele focava basicamente no seguinte, que o exercício seja básico, quando é básico, e quando é para ser composto, que seja composto, e não essa pirotecnia agora de você pegar, eu não vou nem falar o nome do esporte. Basicamente você olha e tem cipó para pendurar, tem lama para passar por baixo, você saltita o tempo inteiro, e eu falo para os pacientes, cara, isso não é funcional. Tarzan não era funcional. Tarzan sumiu das telas com 40 anos, tá? Hello, né? Hello. E assim, o próprio Arnold Schwarzenegger, ele terminou, hoje em dia ele faz o mesmo treino, principalmente consistentemente, ele muda no intervalo muito grande, e foi ele que criou um MR, uma repetição máxima, uma repetição só. Sabe, se eu pego 100 quilos, agora eu vou pegar 120, você vai soltar aqui em cima, eu vou fazer uma e você pega o peso. Pronto! Então, para que a pirotecnia? Mas veja bem, eu conheço excelentes professores de educação física, eu indico vários para os meus pacientes, eu peço a individualidade. O que a gente está falando aqui é para gente como nós, que não vai ser atleta profissional, que faz seu exercício querendo saúde, melhorar um pouco o corpo também, mas saúde, tá? E uma receita geral que você possa seguir e sair dessa live pensando, isso eu consigo fazer. Isso é que a gente veio fazer aqui, não é, Adolfo? O, espe- Sensacional, Ica. o Sensacional. especial é o bom profissional de saúde que vai individualizar para você. Fala disso, por favor. Exatamente, cara. Olha, eu gostei disso, Ícaro, porque assim, inspirar as pessoas a entender que é possível, não é nada de excepcional. Se fizer o básico bem feito, vai dar certo, e com a devida orientação, e no caso, obviamente, os cuidados da saúde e uma boa suplementação, que é sempre bem-vinda, os resultados são melhores. Sabe, Ícaro, tem algumas coisas básicas em suplementação que eu costumo dizer ao pessoal que não pode faltar. Então, por exemplo, um bom complexo B, alguns bons magnésios e uma creatina não devem faltar. Para quem tenha mais de 35 anos e queira fazer uma musculação, é importante o uso de alguns desses suplementos, porque você vai estar imprimindo uma demanda a mais ao seu organismo, dentro de uma vida que já gera demanda a mais, essa nossa vida de urbanoide, e com a alimentação contemporânea que vão combinar que não é nenhuma maravilha. Então, assim, é por aí mesmo. Vamos inspirar o pessoal, como você falou, a entender que é possível, que não é nada estrombótico, nada do outro planeta. Volto a frisar, acho que o professor é importante, principalmente, e não somente, mas principalmente para aqueles que não estão habituados, né? Sim. Com exercício, com academia e tudo mais. É fundamental ter o professor para orientar, para você poder aprender a fazer aquilo, né? Para fazer direitinho, não se machucar. Para terminar, porque o que é bom passa rápido, né? Conversar com o Adolfo é sempre excelente, infelizmente passa rápido demais. Pois é, já falamos 50 minutos. Agora, para terminar, vamos fazer um bate-bola dos 10 melhores suplementos que não podem faltar para você ganhar massa muscular de forma saudável, junto a bons hábitos de vida. Vamos lá. Se você usar o que a gente falar sem ter bons hábitos de vida, você vai se lascar, pode até engordar, pode lesionar, ou então vai olhar e vai falar, não ajudou nada. Não ajudou nada, Vamos embora. né? Então vamos lá. Pode começar. Qual o primeiro que você recomendaria? É o que eu já falei, que é a creatina. É o primeiro que eu Creatina, recomendo, principalmente se a gente tiver mais do que 30, 35 anos, não acho que deva faltar creatina. sem dúvida. Eu vou dizer para vocês, pool de aminoácidos essenciais, ou BCAA, Branched Chain Amino Acids. Por quê? São a matéria-prima principal que o músculo precisa para ser construído, tá? BCAA, se você tiver com menos grana,
E se você tiver com a grana um pouco melhor, o Mix Right ou o nome genérico, Pool de Aminoácidos Essenciais, tá? Acho que é uma boa. O que mais? Vamos lá. O complexo B. O Complexo complexo B é B. fundamental para todas as reações de bioenergética nas suas células e também para reações de síntese. E no complexo B, Ícaro, eu incluo, não pode faltar a biotina, tá? Ela está dentro aí como vamos colocar como uma vitamina do complexo B nesse sentido, né? Porque faz parte desse mesmo núcleo de ação. Então toda a parte bioenergética e de síntese depende do complexo B. Sua vez. Pronto. Colágeno. Sabe por quê, gente? Você não vai precisar do colágeno diretamente para a actina, miosina, para o corpo do músculo. Mas você vai precisar para a bainha, para o tendão, para o osso, para os vasos sanguíneos, para as fibras elásticas, para as reticulares e companhia. Então, um bom colágeno hidrolisado, ou melhor ainda, o caldo de pé de galinha, que ainda tem o tânato que vai tratar seus intestinos e companhia. Se você não tiver condição, não tenho condição de comprar o colágeno, vai na feira, que pé de galinha, joelho de porco, de boi e companhia, é barato, né? Dissolve aquilo na panela de pressão, faz um bom caldo, você vai ver o quanto a tua vida melhora. Outra coisa, não se esqueça, o pedreiro, bom, ele é totalmente definido e só o que ele faz basicamente, né, ele não toma suplemento, não. Ele come bons alimentos em grande quantidade e malha muito. É, Sugestão. é. Outro suplemento, Vamos temos lá. quatro Outro já. que você também gosta muito, vitamina D. Vitamina D. Vitamina D é o Vitamina. regulador de quase tudo. E pensando que ela é o grande drive para o cálcio, movimento muscular, movimento, pessoal, do nosso corpo depende necessariamente de cálcio. Então, só por esse motivo, a vitamina D já seria essencial para tudo, né? Então, eu Sim. coloco a vitamina D aí no grupo também. Você agora o sexto. Ômega 3. Gente, toda atividade muscular gera inflamação, mas é uma inflamação que é controlada ou tem que ser controlável pelo corpo, que depois vai ter que gerar mecanismos de reparo, tá? Todo reparo vai precisar de boas gorduras, além da parte anti-inflamatória. Então aí o ômega 3 é fundamental. Hoje em dia você não vai encontrar profissional, tá? Que não toma seu ômega 3. E muitos deles tomam 10, 12, 14 cápsulas de ômega 3 por dia. Não Nós se são bem esqueça. maiores, você tem toda a razão. O que mais? Vamos lá, pessoal. Olha, eu sou fã incondicional, Ícaro, de HMB, Hum, hidroximetilbutirato. mandou muito bem. Fala mais dele aí. O HMB é um metabólito, pessoal, da leucina, que é um dos aminoácidos de cadeia ramificada que o Ícaro citou, os BCAAs. Só que a gente sabe que mesmo na presença já dos BCAAs, um suplemento além de HMB específico ajuda muito a recuperação muscular. Então, a recuperação muscular entra em dois pontos principais. Primeiro, a recuperação por si, né, para você estar apto para o treino depois, logo em pouco tempo. E segundo, o próprio crescimento muscular vai depender desse momento de recuperação. Então eu coloco aí o HMB. Excelente. Eu vou colocar um que é fundamental, que a gente não pode esquecer nunca, que chama-se magnésio. Tá? A gente tem uma bomba muito importante do corpo para você sobreviver, só de potássio. Só que você tem uma outra muito esquecida, que alguns nem chamam de bomba, é só uma troca iônica muito importante para a função muscular, para todos os mecanismos de reparo do corpo, tá? E para você ter a manutenção da massa magra. Nunca se esqueça do cálcio, mas em segundo lugar do magnésio. Cálcio e magnésio têm que estar equilibrados o tempo inteiro, senão você vai ter um grande distúrbio no organismo e sem magnésio, a contração muscular ela vai ficando inviável, porque você começa a ter contratura sem relaxamento. Então daqui a pouco você tem lesão, você não tem reparo, você não tem o crescimento porque você não teve as duas partes do mesmo mecanismo. E magnésio é fundamental para a leitura do código genético e companhia. Então eu colocaria o magnésio como oitavo. E Perfeito. agora? A minha quinta e última sugestão: sulfato de glucosamina. A gente tende a esquecer um pouco, Ícaro, da proteção articular.
E principalmente quem não está treinado. Pessoal, não se esqueçam, suplementos são muito importantes para quem não está treinado também. Porque eu costumo ouvir uma bobagem, Ícaro, que é assim, ó, só precisa de suplemento quem treina muito pesado e já está muito acostumado. Não, Não, não é. são suplementos, inclusive, diferentes, né? Então, eu diria, sulfato de glucosamina cai muito bem para proteger as articulações, para ajudar na recuperação de tendões, ligamentos e coxinhas articulares. Então, entra aí o sulfato de glucosamina. Para ajudar você a se exercitar, né? Porque se as articulações estão ruins, como é que você vai se exercitar, Justamente. né? Eu terminaria com dois. Primeiro, o Pepti Strong, que eu gostei muito dele, já testei em várias pessoas. Parece que foi o Cadejane que trouxe para o Brasil, tá? Ele é daqui de Brasília. Digo para vocês, o Pepti Strong é tudo que o pessoal fala. A gente até discutiu no grupo, pô, mas teve o Folidrone no passado, teve o não É sei o que no diferente. passado. Não É dá para comparar, são diferente. coisas diferentes. É. O Pepti Strong agora é o uso consistente, ele já dá resultado rápido, tá? Mas se você tiver o uso consistente, no final de um ano, você vai ver quilos a mais de massa muscular se você malhar direitinho. Então, ele é um suplemento carinho, mas que vale a pena. Agora, nunca se esqueçam, se você, homem ou mulher, tem carência de testosterona, esse não pode faltar. Eu fiz questão de que fosse o 11º. Não pode faltar. Tem gente que fala, mas se você malhar direito, com bons hábitos de vida, você aumenta a produção de testosterona. Isso não é verdade em todos os cenários, principalmente no homem e na mulher muito mais velhos. Tá? No mais novo pode ser. Então, nunca se esqueça que se o nível de testosterona está baixo demais, isso pode detonar o seu ganho de massa, né, Adolfo? Ah, não, Ícaro, foi bom você lembrar disso, porque testosterona e o equilíbrio tiroidiano, eles têm que estar organizados, porque as sinalizações de síntese proteica dependem dessas duas coisas. Então a gente não vai conseguir funcionar bem sem um basal bem feito. Então a gente vai sempre cair naquela história, né, Ícaro? Cortisol, hormônios tiroidianos e demais esteroides, né? A gente precisa disso regulado. Isso tem que estar na base de qualquer maneira. Tem até suplementos para ajudar nesse sentido, mas eu quero comentar um pouquinho, você falou do Pepti Strong, que o pessoal gosta de ser cético de sacanagem, né? Gosta de ser cético só por ser. Acho que a turma acha charmoso duvidar das coisas. Eu acho uma babaquice eu perder de tempo. A gente tem tanta coisa boa para usar com os pacientes, né? Não quer dizer que a gente vai usar sem qualquer tipo de indicação. Claro. Mas, poxa, um ativador de FGF, como o Pepti Strong ele, além de ser material, ele é sinal. Gente, isso é importante. Como já falei, nosso corpo depende de sinalização. Então, o Pepti Strong tem esse potencial fantástico. Você vê uma associação, Ícaro, que é matadora, cara, mas matadora, Pepti Strong com Body Balance. Fora do normal de bom. Body Balance é um composto de peptídeos de colágeno quebrados da forma ideal para proporcionar ganho muscular. A gente tem trabalhos com sarcopênicos usando aquilo ali, mostrando benefício, inclusive não dependendo tanto da intensidade do exercício. Então Muito a bom. gente tem muita coisa bacana para usar. Agora, só um adendo: tudo que a gente falou, pessoal, vocês devem buscar o uso sob orientação profissional, sob pena de vocês desperdiçarem dinheiro, né? Não vejo como vocês se prejudicarem do ponto de vista de saúde, não é isso, mas desperdiçarem dinheiro, desperdiçarem tempo, não vale a pena, até porque nem tudo, a maior parte das coisas que a gente falou não é exatamente baratinha, né, Ica? Nem um Tem lá pouco. seu custo, né? Tem lá seu custo, então é ideal que vocês estejam sob uma orientação profissional. Excelente. Bom, gente, chegamos ao final da nossa live. Vamos fazer várias outras. Para mim é sempre um prazerzão conversar com o Adolfo. Adolfo, Deus sempre te abençoe, guie e proteja. Obrigado por ser esse parceirão em saúde. Também, E a irmão. gente vai conseguir, já conseguimos construir um legado, vamos construir ainda mais de ajudar as pessoas, né? Por isso, muito obrigado. E termina a live aí, por favor, deixando seus contatos, onde o pessoal te encontra, Tá bom. como marcar. Eu não sei se você está atendendo online. Eu Tô. estou atendendo gente No online do Brasil e do mundo mundo inteiro. inteiro. Ótimo. Então, deixa seus contatos aí, por favor.
E Antes obrigado. disso, irmão, obrigado mais uma vez. Estar com você aqui é sempre uma felicidade. Você sabe, toda vez que você me convidar, eu venho. Para eu não vir, é porque eu não pude. Amém. Eu sempre estou aqui com você. Valeu, valeu mesmo. Obrigado a vocês que assistiram até agora. Eu atendo aqui em Salvador. Hoje atendo na Salos, que é a minha clínica, atendo na Clínica Fábio Barbosa e na Clínica Vivamos, né? Então temos agora 3 locais com abordagens ligeiramente diferentes, né? E vamos ter mais novidades nesse sentido também ao longo do ano, né? Atendo online, então no perfil tem o contato para conseguir marcar a consulta online, se alguém tiver interesse, estou aqui, tá? É lógico que a gente prefere atender pessoalmente, né, Ícaro? Assim, presencialmente, mas para quem precisa, nós estamos aqui dispostos a, justamente como você bem colocou, formar esse legado, né? De ajudar as pessoas da melhor maneira que a gente puder. Então, estamos juntos nessa, ombro a ombro, irmão. Esse combate aí é nosso. Então, mais uma vez, vocês desejo uma boa noite. Uau, caí. Não, tá por Ícaro? aqui. Tá Oi. por aqui. Pronto, aconteceu uma coisa no meu celular, mas, pessoal,